Você conhece a origem da Jean Grey? Sabia que a infância da futura Fênix foi extremamente traumática por causa de um acidente fatal e o único capaz de ajudar ela foi Charles Xavier? Bora ver como a telepata mais poderosa do universo Marvel aprendeu a controlar seus poderes antes de se tornar a primeira mulher do grupo original dos X-Men. Já pega pipoca, Doritos e Coca que tá começando mais um vídeo de origem dos X-Men e dessa vez sobre a Jean Grey. Aquela galega maravilhosa dos filmes que faz o coração acelerar e o sangue ir pros lugares errados. Eu sou o John, bem-vindo ao HQJ, e a capa do vídeo de hoje é com a Jean já na adolescência, fazendo aquela carinha de quem tá usando os poderes, mas também pode ser que esteja possuído por algum demônio do mal. E ainda dá pra ver o Anjo, Fera, Homem de Gelo, Ciclope, estão tudo ali. Roteiro de Cian McCreever com arte de Mike Maiwell, não sei pronunciar. Pra quem não sabe, essa história faz parte de uma coletânea de quadrinhos contando as origens dos X-Men, lançado pelos anos de 2008 e 2009, tô contando todas aí no canal. As alterações de imagem e fala foi pra preservar o original, agora você já sabe o resto, chega de enrolação e bora pra história. E nossa história começa em uma casa linda, padrão americano, com uma jovem cabelo de fogo encarando a neve do lado de fora. Então Charles aparece, oferecendo aquela ajuda padrão de sempre. Opa, tranquilo, tô chamando, vim dar uma mão, tô ligado dos paranoides ser diferente, tamo junto. A Jean nem dá bola pro cara e dá pra ver que ela é uma mina mentalmente perturbada, já nesse início. Ele fala por telepatia com ela, aí agora ela dá atenção. E se você não reparou, volta uns segundos aí no vídeo pra você ver que no quarto dela só tem a cama e mais nada. Embora seja aquele começo meio confuso, logo é revelado que a Jean vem enfrentando algum trauma ali nos últimos 2 anos, desde que perdeu sua amiga em um acidente de carro. Esse acidente não só ativou o gene mutante da guria, como também gerou um trauma severo nela. Calma que eu já vou explicar. E o fato de não ter nada além da cama no quarto dela era justamente porque ela andava se machucando. Por acidente mesmo, né? A falta de controle dos poderes. Ela nem mesmo saía mais de casa porque sentia muitas dores de cabeça quando ficava perto de outras pessoas. Eu sei que tá meio confuso, mas calma que ainda estamos no início e tem várias páginas pra explicar o que tava acontecendo com a coitada. O Charles entra na mente dela e descobrimos que ela tá num tipo de loop revivendo o acidente. Apesar do quadrinho não deixar claro a idade dela, em uma pesquisa rápida pela net eu descobri que ela só tinha 10 anos. Você pode até pensar que isso já é um trauma e tanto, mas ainda piora, porque foi justamente essa carga de emoções que ativou o gene mutante. Então ela não só viveu aquilo, como ela pôde sentir a dor da amiga até os momentos finais. Você entendeu por que ela tá tão perturbada? Já seria um trauma só o acidente, imagina com esse bônus. A bichinha até pensou que tava batendo as botas na hora, e é o Charles que tá ali pra explicar pra ela o que era aquilo que ela andava sentindo. Na verdade, o Charles só conseguiu a atenção dela porque falou com ela por telepatia ali no começo da história, provando que ele era diferentão também. Os pais dela até já tinham tentado levar elas num médico, psiquiatra, curandeira mundial, até no bar do seu Gonçalo aqui da esquina, e ninguém resolvia. Por isso ele acabou ganhando a confiança dela e vai guiando ela dentro da própria mente dela, mostrando as outras coisas boas que ela poderia viver. Vai passando o tempo, o Charles ensina os paranoides de telepatia, telecinese, usar o B, ensina até a menina a controlar a própria tristeza pela morte da amiga. E depois de um bom tempo com o carequinha gente boa, o Charles leva ela para um novo teste. Parece algum tipo de shopping, mas não dá pra saber bem só pelo lugar. Presta atenção aqui, a Jean já tava toda insegura, mas ela consegue controlar os poderes a ponto de andar ali entre as pessoas. Mano, ela fica mais feliz que pobre em restaurante de rico que aceita ticket. Só que um filho de uma mãe desnaturalizada esbarra nela. Ela perde o foco, é bombardeada de pensamentos e explode jogando tudo pelos ares. Tadinha, cara, desde o começo a gente fica com dó dela e o Charles todo o tempo ali tentando ajudar ela. Só que por ser um caso muito grave, ele acaba ficando sem escolhas. E a opção é bloquear as lembranças e a telepatia da Jean até que ela estivesse pronta a lidar com tudo aquilo. Temos mais páginas daquela terapia doida dela com o Charles dentro da mente, mostrando agora como o Charles fez esse bloqueio, pegando o acidente e implantando a ideia de que não era culpa dela, mas sim um trauma por ter perdido a amiga. Esse quadrinho até me lembrou daquele filme A Origem com o Léo DiCaprio, tem uma vibe parecida. Só pra vocês saberem, as duas estavam brincando de frisbee, a Jean tinha jogado, a Annie, que era amiga dela, correu pra pegar e foi acertada por um carro, e esse é um dos motivos dela se culpar tanto. Mas enfim, mostra ela meio que aceitando aquele trauma, se libertando daquele mundo que ela tinha criado dentro da própria mente. O Charles faz um bagulho tão louco que até rola de colocar a Annie como uma espécie de zumbi pra provar que não era amiga dela ali. E ele vai guiando ela até o momento que consegue desabilitar a telepatia. Mas não é um negócio permanente não, viu? É só pra ganhar tempo enquanto eles vão trabalhando mais. E realmente passa alguns anos, a Jean já adolescente apresenta uma boa melhora, tá mais feliz e tudo mais. Tava até assistindo os vídeos aqui do canal e deixando o like. E a essa altura o Charles já tá começando a recrutar mutantes pro instituto, porque a sociedade já não tá aceitando muito bem o lance dos mutantes. E como um bom instrutor que ele é, ele quer continuar os trabalhos com a Jean, então acaba levando ela pro instituto. Mostra ela nos treinamentos já com os novatos que se tornariam os primeiros X-Men. Ela já tem um apelido de Garota Marvel. Não confunda com Capitã Marvel. Eu tenho até um momento bem curioso ali, porque a Jean dá um vacilo e quase explode o Homem de Gelo. Aí o professor chama ela pra bater um papo e a Jean tava tendo uma certa crise existencial, sentindo um certo vazio. E o Charles fica feliz com isso, porque ela é uma adolescente normal nas palavras
traumas dele. Confesso que nessa hora eu fiquei na dúvida se ela tinha superado os traumas ou se só tava num dia ruim. Ou se o professor fez uma hipnose tão violenta que apagou da mente da menina e não tava escondendo os negócios até agora. E eu quero fazer uma pausa rápida pra elogiar como esse roteiro desenvolveu bem essa parte do interior da mente dela. Meu, se você já superou algum trauma na sua vida, você vai ler isso aqui e você vai ficar tipo, caraca, meu, mandaram bem nesse realismo desse negócio aqui. Faz sentido, hein? Faz sentido. Porque a forma que eles abordam a mente, os traumas, os gatilhos dentro da cabeça da Jean, enquanto o professor guia ela como se fosse um terapeuta, cara, é um negócio incrível, você vai se identificar. Agora lá, eles são interrompidos, vão pra uma missão, o grupo percebe que a Jean deu um perdido e não tá com eles. Pô, você liga como o ciclope desse quadrinho tem a boquinha e o queixo daquele ciclope do filme. Mas onde que a Jean foi parar? Velho, ela tá dando um rolê pela cidade, não é nada demais. Tá só rodando ali, aquela fase rebelde dela, de adolescência mesmo, sabe? Vê o povo pela TV, até faz amizade com uma guria lá, mas não tem nada de importante pra falar de tudo isso. Exceto que tem um SAMU vindo rasgando com o nitro ativado, pensando que é o Torito, mas pede o controle e tomba pra cima dos civis. Por coincidência do roteirista, a Jean tava perto e ligeirinho salvou todo mundo e saiu voando como se nada tivesse acontecido. Ô louco, hein? Poderosa. Obviamente ela ainda toma aquela bronca padrão do Charles por ter abandonado o resto do grupo, aquele lenga-lenga, não sei o que, colocado de castigo. O Charles até pergunta se ela vai fazer de novo, ela fala que não, e aí ele diz, ah, você tá mentindo aí, hein? E esse quadrinho finaliza no clima de amizade que vemos se formando entre o professor Xavier e a futura Fênix. E sabe de quem será a próxima história de origem? Antes, essa história é 10, né? Adorei conhecer mais aí sobre a Jean. Ela tem uma história meio pesada com o acidente, mas tem toda essa evolução dela, superando seus traumas, colocando um propósito na vida, um ritmo bem agradável, tem uma arte impecável também, puxando mais pro realista, diferente das outras histórias que eu já contei aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Como eu já disse em outros vídeos, essa coletânea de origens não veio pro Brasil, infelizmente, então só na gringa pra você achar. Se quiser ver algum personagem específico, já avisa que eu posso colocar ele na frente, mas a próxima história de origem a vir aqui pro canal será a história do Ciclope. Não esse, o outro. Como ativou os poderes, onde conseguiu seu famoso óculos, o acidente com seus pais, o encontro com o Magneto e sua união como líder dos X-Men. Já dá uma olhada nas outras histórias de origem postadas aqui no canal, deixa um like se você gostou, me segue pra saber quando sair o próximo vídeo. Logo mais eu tô de volta, se vocês quiserem ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo. Não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Grande abraço a todos e tchau!